não é por isso que a gente vamos parar, porque nós temos uma incumbência muito grande de servirmos a Deus, amém? Você abre a sua Bíblia hoje, em Hebreus capítulo de número 2, eu preciso ler alguns textos, eu preciso de algum tempo e que você tenha alguma agilidade, amém? Para abrir, aleluia, as Escrituras Sagradas e meditar nela, amém, irmão? Porque assim, Paulo pregando lá em Tessalônica, aleluia, as mulheres lá, aleluia, examinavam as Escrituras, amém, irmão? Para ver se Paulo estava pregando a verdade, amém, irmão? Não é a pessoa prega, é um versículo e muda tudo, aleluia. Algumas pregações, aleluia, são pregações que não têm um pretexto, amém, irmão? Aleluia, essa afirma direto, não fale nem aquela. Mas por acaso, amém, se falhar, né, aleluia, essa daí já garante a parte, amém, irmão? Porque ainda temos a palavra do Senhor gravada. Hebreus capítulo de número 2, aleluia. É uma palavra forte, uma palavra de cura, aleluia, e uma palavra de despertamento. Eu estou muito feliz com Deus, eu estou muito alegre mesmo, porque Deus mostrou para mim, amém, que Ele está comigo, aleluia, e Ele não vai me deixar, amém. E eu disse, Deus, aqueles que estão lutando contra mim, amém, ou lutaram contra mim, amém, esses, amém, serão, aleluia, afastados, aleluia, e serão, aleluia, cancelados diante de Deus. Porque quem que não se ajuda, se espalha, amém? Quem não quiser ajudar, quem não quiser somar, quem não quiser trabalhar, e quem não quiser, aleluia, se unir, amém, também não vai poder estar, aleluia, aliado a mim, amém, irmão? Porque eu tenho uma fé, eu tenho um Deus, e eu tenho uma caminhada, uma jornada, e um chamado, aleluia, para realizar. Então, toda pedra de tropeço, eu tenho orado a Deus, aleluia, que venha no caminho, aleluia, que ela possa fazer uma pedra de passarela. E Deus falou comigo, não, eu tenho, aleluia, estendido as mãos. Então você faz o seguinte, aleluia, que aquele que não ajunta, se espalha, aleluia. Se dois não tiverem de acordo, não poderá andar junto. Não adianta você ter um amigo, alguém que está à sua volta, mas não com pretexto de justiça e de verdade, amém? Mesmo que haverá sempre, nos fugiremos aqui na terra, mas todavia, aleluia, eu estarei, aleluia, escondido em Deus, aleluia, para vencer, amém? Porque haverá nos últimos dias, aleluia, muitas coisas que vão acontecer. Se você vê na política, em todas as coisas já está acontecendo. E o crente não pode esquecer do dia da salvação do Senhor, da redenção, amém? Redenção, amém? Ele virá. Então, por isso diz aqui no capítulo 2, está entre o 2 e o 3, eu vou ler. Por esta razão importa que nos apegamos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais se desviemos. E se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjo, toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo. E como escaparmos nós sem negligenciarmos tão grande salvação, o qual tem sido anunciado inicialmente pelo Senhor, e foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles por sinais, prodígio e vários milagres, e por distribuição do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Aleluia. Então nós vemos, aleluia, que Deus, ele tem trabalhado, ele tem, aleluia, falado, aleluia, e tem desde o tempo do Antigo Testamento até agora no Novo. E já não depende mais dele, aleluia, depende de nós, aleluia. E certamente tomar cuidado, aleluia, quando Deus, aleluia, falar com a gente, e a gente negligenciar, aleluia, a voz do Senhor nosso Deus, aleluia. E certamente o Senhor nosso Deus quer nos salvar, quer nos curar, Ele quer nos transformar, aleluia, e Ele quer fazer, aleluia, o seu povo, Ele quer fazer nós herança dEle, a nação bendita do Senhor, sacerdote real, nação santa, povo exclusivo para Deus. O problema da gente, que a gente, aleluia, não entendemos, aleluia, o valor que Deus deu para nós. E mesmo nós, aleluia, não sermos dignos de receber. E por isso, as pessoas não percebem, aleluia, que está lidando com o único Salvador. O único Deus, aleluia, que pode salvar.
E se não haver, aleluia, uma entrega, uma atenção para Ele, e se não haver um valor, aleluia, e certamente, aleluia, não poderá, aleluia, encontrar nele, aleluia, salvação, aleluia, e nem tampouco poderá estar com Ele, porque a negligência é um pecado que muitos estão cometendo. E eu me encontrei com um rapaz, ele falou, eu estive na sua igreja, ele gostando com uma tal pessoa, falou o nome, né, que ele teve aqui, José e tal. Eu não lembrava para José, nem perguntei se era o José Bocalão, né? E ele disse que foi para a Assembleia de Deus. Como é que está a sua igreja? Eu disse, irmãos, a igreja sempre teve, aleluia, as multas que sempre, aleluia, Jesus disse que haveria nela. Aleluia, muitos chegam, aleluia, e enchem a igreja de povos, de pessoas como aqui também. Só que na hora, aleluia, de aceitar, aleluia, aquilo que Deus, aleluia, está falando, aquilo que Deus, aleluia, manda, aleluia, nós atentarmos, aleluia, e sermos fiéis, muitas vezes não somos, aleluia. Então eu disse que há muitos obreiros, aleluia, que estão, aleluia, brincando, aleluia, de ser obreiro na igreja. Qualquer coisa ele já começa a botar distância. Aí o passeio, agora vai gozar suas amizades, viajar, passear, aleluia. E sempre a casa de Deus vai ficando. E no cada passeio que é no ano, faz para você os feriados que ele vai viajar em todos eles. E ele nunca tem um feriado dedicado ao seu Deus em oração, em consagração, aleluia, em agradecimento e louvor ao seu Deus. Isso demonstra, aleluia, que ainda ele não entendeu ainda, aleluia, que poderá, aleluia, lá na frente fazer falta. Porque é aquele dia que poderia ser um sacrifício de louvor para Deus, uma consagração a mais para Deus, ele trocou para passear de carro, para ir fazer alguma coisa. Porque o pecado não está em passear, o pecado não está em as pessoas saírem, amém? Nem tem nada contra isso. O pecado está é você não ser o verdadeiro adorador. Porque o Pai procura verdadeiro adorador. E o adorador, aleluia, ele não fica, aleluia, muito tempo longe de adorar a Deus. E ele não se sente bem, por exemplo, se ele sair com algumas pessoas que não são crentes e que não aceitam a fé dele, aleluia, e não aceitam o Deus dele, aleluia. Porque a Bíblia diz, bem-aventurado é o homem que não se assenta na roda dos encarnecedores. Antes seu prazer está na lei do seu Deus, e na sua lei medita dia e noite. Então você vê que o Filho de Deus, o que encontrou salvação em Deus, o que valorizou, aleluia, o que Deus, aleluia, falou, o que Deus realizou, e outra coisa, pelos sinais que Deus tem feito, amém? Curas e maravilha. Deus fez os sinais para eles com fogo. Aleluia. Deus fez sinais com nuvem. Deus fez sinais com grandes milagres. Deus destruiu, desbaratou o exército. Deus fez coisas tremendas. Aleluia. Deus ressuscitou. Deus criou, aleluia, praga e ao mesmo tempo cessou as pragas. Então, certamente, esses sinais, aleluia, também seguem nos dias de hoje. E nos dias de hoje, aleluia, nós fomos agora chamados, aleluia, e ministrados por Senhor Jesus Cristo pela sua palavra, para que Ele nos salve, amém? Para que Ele seja o único Salvador nosso, aleluia, e através da obediência a Ele, a fidelidade a Ele, poderemos encontrar salvação e não perder jamais, aleluia, a vida eterna de Deus. Você sabia que o pecado da negligência, você passa a vida inteira na igreja, o dia que começar a negligenciar a fé, e você já não tem o primeiro amor, você já não obedece mais, já não tem mais aquela atenção, aleluia, você perde a sua salvação. A salvação é enquanto você é fiel, enquanto eu sou fiel, enquanto eu sou obediente. Então a salvação chega até nós, aleluia, por causa do quê? Por causa da bondade de Deus. Por causa do plano da redenção de Deus. E nós podemos muitas vezes, aleluia, sair, aleluia, da direção do projeto de Deus, aleluia. E aí chama pecado da omissão, pecado da negligência. Pecado de saber que tem que fazer e não faz. Amém? Eu vejo muitas vezes as pessoas, como eu disse para aquele rapaz, por que não tem ninguém aqui com o folhetinho na mão pregando? Por que não tem ninguém aqui, aleluia, com palavra de Deus aí nos becos, nos vai lá pregando?
E é todo mundo evangélico. E todo mundo que passa comigo é evangélico. Chegou uma mulher e gritou lá na porta, Pai do Senhor, pastor. Né? Daqui a pouco caiu o cachimbinho, aí caiu com a tia, Paz do Senhor, pastor. E eu, para não levar assunto a sério, porque eu não sou acusador, né, de ninguém, e eu deixei ela seguir o caminho. Porque certamente você vai dizer por aquela palavra, mas como que você está dando a paz, aleluia, que você não tem? Amém? Como que você pode dizer a paz do Senhor se você não está ligado a Ele? Porque se você estivesse ligado a Ele, você estava num novo caminho. Porque Jesus, Ele é um novo e vivo caminho, que a Bíblia diz em Hebreus, que é o novo e o vivo caminho, que o qual Jesus abriu para nós. E nós temos que ter ousadia, a Bíblia fala, interpreteis para entrar, aleluia, e ter um coração lavado, aleluia, com água pura da mal consciência, aleluia. Então não vem dizer para mim que é cristão, que é crente, eu tenho uma dor em um lado que ele ficou assim, pá, mesmo. E eu para mim e diz, por isso que na sua igreja não tem muita gente. Eu falei, na igreja que está tendo só festinha, bolinho, comida, isso aqui, o show, dia não sei do que, dia da festa junina, o dia do, até carnaval gospel, aleluia. Então ela está cheio. Agora, na igreja que eu prego, ela vai encher. Ela vai encher de gente salva, aleluia. Porque para Deus não é um tanto, aleluia, de gente que vem. Mas aqueles, aleluia, que se rende a Ele, que se converte a Ele, aleluia, que nasce de novo e tem uma vida em fidelidade. E por isso que então ele diz no 2, por esta razão importa, versículo 1, que apegamos com mais firmeza as verdades ouvidas. Porque as pessoas ouvem, mas não se apegam à verdade que está ouvindo. E quando você ouvir a verdade, você tem que se agarrar nela. Porque só a verdade salva, só a verdade liberta, só a verdade, aleluia, cura. Se você prestar atenção, João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que adianta você estar numa igreja, uma multidão, aleluia, mas quando, aleluia, você pede para subir no monte do Senhor, aleluia, muitos não sobem. Porque o Salmo 24 diz, aleluia, que quem subirá ao monte do Senhor? O que é limpo de coração, que não entrega a alma à vaidade e não jura dolosamente, esse obterá a salvação do Deus de Jacó na sua justiça. Então, muitas vezes, você poderá estar sentado aqui agora ouvindo a palavra e chegar a sair daqui e não mudar nada. E certamente o que vai acontecer, você não quis se apegar à verdade que você ouviu. E geralmente a verdade que você ouviu, a verdade que eu ouvi da palavra de Deus, nós temos que se pegar com firmeza nela, nunca mais soltar, não é? Porque o inimigo, ele luta, aleluia, porque ele sabe que se nós não formos fiéis ao que ouvimos de Deus, da palavra de Deus, aleluia, a gente, aleluia, não vai valorizar, aleluia, a Deus, aleluia, não vai valorizar, aleluia, o plano de salvação de Deus, e nós vamos jogar fora, aleluia, por coisas banais, como qualquer coisinha que está nessa terra, até mesmo por um prato de mentira. Até mesmo para um passeio no parque, até mesmo para estar no melhor restaurante, às vezes nem no restaurante, atrás de um balcão, aleluia, para comer um hambúrguer aí, aleluia, com um cheeseburger e outras coisas que tem aí. E muitas vezes a gente, aleluia, não entendeu o significado, aleluia, de Deus, de ouvir a palavra do Senhor. E eu sei disso. Eu sempre digo, Senhor, e se o Senhor não me aceita mais, ou se o Senhor não me deu perdão, a misericórdia, como o Senhor tem, aleluia, nos dito, então eu não poderei andar mais diante de Ti, aleluia. E eu serei, aleluia, derrotado, serei triste, não haverá mais prazer em mim, aleluia. Porque certamente eu não tenho outro prazer, aleluia. Amém? A não ser, aleluia, ouvir a Deus, aleluia, e me dobrar e dizer, eis-me aqui, Senhor, aleluia, faça a tua vontade. Porque o dia que o meu coração rejeitar, o meu ouvido negligenciar, aleluia, a Ele, ou haver endurecimento, sabe o que vai acontecer? A salvação estará longe de mim, aleluia. E no tempo que nós temos, os amigos só temos como temos alguma coisa a oferecer. Acabou o dinheiro, acabou sua saúde, acabou tudo, aleluia.
acabou os amigos. E certamente o filho pródigo teve uma experiência que ele levou a herança do pai, e quando levou a herança do pai, aleluia, foi viver dissoluçamente. O que aconteceu? O mundo, aleluia, o enganou, os amigos foram embora, aleluia, e se acabou o prazer, aleluia, e se tornou cidade caótica. Se você um dia teve uma experiência com Deus, ou se você não teve, busca ter. O que você vai ver que Samuel escreveu, o Senhor, diga assim, o Senhor é como o sol que nasce pela manhã, é como a terra num dia de chuva. E esses dias, aleluia, eu tenho decidido, aleluia, que quem não quiser, aleluia, se unir, vir orar, amar o meu Deus, servir ao meu Deus e ser fiel, trabalhar na sua obra, aleluia, ser zeloso contra ele, então, aleluia, é melhor nem andar junto comigo, nem estar junto comigo, aleluia. Porque certamente, aleluia, eu já decidi a quem eu sirvo, já decidi a quem eu devo honrar, a quem eu devo obedecer, e a quem eu tenho que entregar a minha vida, aleluia. E quando entregamos nossa vida para Deus, ou quando ouvimos a voz de Deus, a gente vemos o sobrenatural de Deus, aleluia. A gente vemos a providência de Deus, a gente vemos os cuidados de Deus. E certamente Deus, ele tem ciúmes, aleluia, daquele, aleluia, que se entregou verdadeiramente a ele, aleluia. Aquele que está disposto, aleluia, a realizar a sua vontade. E primeira coisa que Deus dá são os sinais. E outra coisa, ele coloca o Espírito de Deus, aleluia, o Espírito dele dentro de nós, aleluia. E certamente o Espírito dele é, aleluia, a marca da sua presença. E certamente, como ele diz aqui no 4, dando Deus testemunho juntamente com eles por sinais de prodígio, aleluia, amém? Os vários milagres por distribuição do Espírito Santo, segundo a sua vontade, aleluia. Então você viu que só veio a confirmação de Deus, e só veio, aleluia, a vontade de Deus, aleluia, concretizada após o ouvinte da sua palavra, ouvir a sua palavra, acatar a sua palavra, obedecer a sua palavra, então foi liberado de Deus, aleluia, a presença de Deus. Por isso que Pedro escreveu em 3,19, ele diz, eis que se arrependemos pelo sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário, então virá a presença de Deus, aleluia, e o refrigério do Senhor, aleluia. Então você vê que as pessoas hoje estão dizendo que está com Deus. Eu posso dizer que eu estou com Deus, mas se nós avaliar pela palavra, Deus não está. Deus pode estar falando com a pessoa e dizendo agora a salvação chegou, ouça agora, os sinais eu vou fazer, as maravilhas eu vou fazer, e o dia que você me ouvir, o dia que você me obedecer, aleluia, que está no 3 e 4, aí então eu derramo o Espírito sobre vós, aleluia. Então, o que as pessoas hoje não estão entendendo, as pessoas estão em prostituição, está dizendo que está adorando a Deus, que ama a Deus, que está com Deus na vida dele. Amém? E ainda usa aquilo, não, é misericordioso, ele perdoa. Há um período para se arrepender. E é isso que Deus fala, que nós, aleluia, somos salvos, aleluia, pela graça, pela misericórdia do Senhor, aleluia, que é dado, aleluia, todo aquele que ouve e atenta, aleluia, o qual Deus vê que a vida foi entregue a ele, então o Espírito Santo desce. E aí, então, as coisas começam a acontecer, aí no versículo 5, pois não foi o anjos que sujeitou ao mundo, que há de vir, sobre o qual estamos falando. Antes alguém em certo lugar deu pleno testemunho dizendo que o homem que dele te lembre, o filho do homem que o visites. Fizeste por um pouco menor do que anjos de glória e de honra, e coroaste e constituíste sobre as obras das tuas mãos. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Ora, desde que me sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Aleluia. Então, certamente, quando eu falo sobre passeio, essas coisas, chegou uma pessoa no meu ouvido e vou ouvir baixinho. Essa semana eu vou viajar, eu vou isso, aquilo e tal.
Aí eu peguei e falei, agora você pode fazer o que você quer. Eu fiquei, sabe, esses anos todos pregando sobre isso e dizendo que os passeios que vocês fazem, vocês não adquirem nada para com Deus. Vocês adquirem suas vontades, do seu jeito, de suas formas, mas para com Deus você não ganha nada. Você perde com Deus, porque a hora que Deus requer de você, aleluia, qualquer coisa que aparentar, aleluia, poderá, aleluia, tirar você da presença de Deus. Qualquer dia na praia, qualquer dia na piscina, qualquer passeio no campo, qualquer andar de cavalo, até um hip ralo tira você da presença de Deus, aleluia. E muitas vezes você, aleluia, não tem a prioridade, a sede de justiça de Deus. E certamente, aleluia, você não entendeu, aleluia, o teor, aleluia, dos tempos que nós estamos. Eles vão roubando, aleluia, o seu tempo, vão comendo o seu tempo e vão tirando você para coisas que vão passar, coisas que vão se corromper, aleluia. A única coisa que vai permanecer é a palavra de Deus, a vida eterna. O desfrutar de alguma coisa, talvez não é pecado você jogar bola, não é pecado você ir numa piscina, nada disso nem na praia, nada disso. O que é pecado é você, aleluia, fazer dessas coisas mais importante, aleluia, do que servir o Senhor teu Deus, de estar na posição e dizer, eis-me aqui, Senhor. Quantas pessoas convidaram eu para sair da igreja, para ir trabalhar, para isso, aquilo, com grandes promessas, eu disse, não, do altar de Deus eu não saio, aleluia. Do culto nessa noite eu não saio. Aleluia. E eu vi muitos que passou por mim, e zombando com carro, com moto, e foi passear, foi para a praia, foi não sei o quê, bebeu com os amigos, fizeram tantas coisas, não demorou muito, aleluia, foi tomado por uma força maligna, uma força de vício, por uma força diabólica, foi dominado pela sua carne, aleluia, pelo pecado, aleluia, do sexo, de todo tipo de coisa, das paixões carnais dessa vida, aleluia, e no fim morreu cedo. E certamente ele não entendeu o teor da questão. O que ele não pode de maneira nenhuma é vacilar os seus pés, porque Jesus pisou entre nós. Jesus veio, aleluia, entre nós, e ele se humilhou, ele fez menor do que os anjos. E ele desceu, aleluia, com uma estrutura humana. E por isso que muitas pessoas, aleluia, não entendem que ele fez por você, fez por mim, aleluia, ele não quer a negligência, aleluia, da nossa vida. Jesus quer que nós sejamos, aleluia, adoradores, que nós sejamos, aleluia, filhos de Deus, fiéis a ele, aleluia. E não é um parque de diversão, ou é qualquer coisinha, aleluia, que poderá, aleluia, afastar nós, aleluia, do reino, das suas vontades e da sua obra. Pergunta para essas pessoas, foram viajar todos esses dias, o mês inteiro não ganhou ninguém para Jesus. Não trouxe ninguém para a igreja. Não deu testemunho da verdade de Deus. Porque as pessoas falam de Jesus, mas dar testemunho de Jesus é outra coisa. Dar testemunho dele, aleluia, dói, aleluia. Porque muitos, aleluia, se afastam quando você começa a testemunhar. Porque você, aleluia, valorizou um dia um homem que deixou um trono de glória, ele era Deus, se tornou homem, avisou no nosso mês, desceu, aleluia, na humilhação, menor do que os anjos, aleluia, só por um propósito, de dar a você uma chance, aleluia, de olhar para ele, de ouvir a sua voz, de saber o que ele fez, o poder que ele tinha, a graça que ele tinha e a bondade que ele, aleluia, esteve sobre nós. Em Evangelho de João 1, 12, 14, ele diz, eis que ele esteve entre nós, e nós vimos a sua graça, e vimos a sua glória, aleluia. Jesus, ele não é um qualquer. Jesus é o Deus vivo, Deus encarnado, aleluia. Ele é príncipe, aleluia. Ele é rei dos reis, é senhor dos senhores, ele é um privilégio, ele não é um cantor, não tem nada contra cantor, nem um parlamentar que faz seu discurso, mas ele era o Filho de Deus, amém? Que veio pisar na terra entre nós, entre os homens, e ele se fez menor que os anjos, e você tem que estimá-lo, aleluia, mais do que qualquer coisa. Ele deve ser, aleluia, a atenção da sua mente, dos seus olhos, aleluia, da sua vida.
E ele é o homem mais importante quando estava na terra, encarnado, era Deus, que aqui está falando que ele veio como homem, porque ele tinha a graça, ele tinha a bondade e a misericórdia, e ele queria declarar, aleluia, que a salvação tinha chegado entre os homens, e quem se arrependesse, e quem ouvisse a sua voz, e quem o seguisse, aleluia, ou quem negasse a sua própria vida, ganharia a sua vida. Por isso você vê muitas vezes dizer, quem quiser ganhar a sua vida, perderá-la, mas aquele que perder a sua vida por minha causa, achará-la. Porque quando você, aleluia, começa a olhar para ele, você começa a ver que ele não é apenas um homem cheio de graça e de misericórdia, mas ele é Deus, aleluia, Salvador nosso, e você passa, aleluia, a dizer, Senhor meu, aleluia. Ele passa não só o Jesus que você fala nele, mas ele passa também a ser o Jesus ser Senhor da sua vida. É o que está acontecendo hoje. Jesus está sendo dito, falado, mas ele muitas vezes não é Senhor da igreja. Ele não é Senhor daquelas pessoas. Acabou o culto, acabou a semana inteira, não ora, não tem compromisso. Poderia vir um culto na quinta-feira, às vezes nem vem porque está cansado, porque tem isso, tem aquilo. E a igreja muitas vezes fica sem a sua presença, porque você, aleluia, só pensa em você, e você está muito pouco para Deus, aleluia. E vai chegar um tempo, aleluia, que poderá fazer falta no futuro. Porque se você não receber a transformação agora, e se você mais rápido possível, aleluia, não fosse dentro de Deus, e ter a visitação de Deus, aleluia, e você, aleluia, reconhecer verdadeiramente Ele, de todo o seu coração, de toda a sua alma, como está escrito, amais a Deus sobre todas as coisas, e o teu próximo como a ti mesmo. O primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, de toda a sua força, quer dizer, fazendo esforço, aleluia, e de todo o seu coração. Então por isso que ele diz no versículo 9, vemos todavia aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todo homem, aleluia. Então você vê que ele veio, aleluia, para ser coroado, aleluia, de glória, para enfrentar a morte, aleluia, para dar salvação e graça a todo homem. Eu não aceito, por exemplo, uma namorada tirar uma pessoa do culto da igreja para um passeio. Eu não aceito um amigo tirar você do culto por causa de um passeio. Não aceita, na verdade, porque a palavra não aceita. A palavra não aceita, aleluia, você, aleluia, ser meio termos, ou você nasceu de novo, ou você, aleluia, honra a Deus, aleluia, por causa da misericórdia que te alcançou, ou você poderá perder ela, aleluia. Porque a misericórdia foi dada, a presença de Deus foi dada, e Ele morreu por nós, aleluia, e Ele deu a graça, a misericórdia, e não podemos jogar, aleluia, de bandeja, aleluia. E muitas vezes a gente está jogando fora por causa de um time de futebol. Cada um sabe dos seus pecados, cada um sabe das suas negligências, aleluia. Mas como a palavra está vindo, eu tenho que pregar. E muitos pastores criticam o jeito que eu prego alguns coaches, por exemplo. Eles dizem que não é assim, porque a pessoa trabalhou a semana inteira, a pessoa está cansada, está doente. Mas se ele se aceitar a palavra de Deus, e ele receber a graça de Deus, e ele receber a misericórdia de Deus, honrando a Deus, vivendo para Deus, ele recebe do céu, aleluia, todas as sortes de bênção na região celestial, aleluia. A cura brota sem demora, Isaías 58, então ele será a sua retaguarda, aleluia, e a cura virá sem detência, aleluia. E sinceramente é isso que nós não entendemos. Bênção de Deus não é porque tem um carro, porque tem uma casa, um bom emprego, porque às vezes até está cheio de saúde, tudo isso é agradável, mas muitas vezes, aleluia, a Bíblia fala, mais vale a morte do justo do que do ímpio, aleluia. Porque verdadeiramente, aleluia, a salvação desceu na terra, a salvação está aí, aleluia, batendo nas portas, e ele, aleluia, se humilhou, ele sofreu, aleluia, com angústia, ele foi coroado,
exaltado, honrado, porque Ele é digno, aleluia, de louvor, Ele é digno de adoração, Ele é digno de nós dobrar o joelho e dizer: obrigado, Jesus, nós não merecíamos, aleluia, nós não merecíamos, aleluia, tal graça dessa, um homem vem, aleluia, para morrer na cruz do Calvário, para derramar o teu sangue, por causa de mim, por causa de você, para dar uma oportunidade, aleluia, para perdoar nossos pecados e para que nós um dia entrasse na glória com Ele, aleluia. Então Jesus, aleluia, fez tudo isso e declarando, aleluia, aos irmãos, mostrando amor, mostrando, aleluia, amizade, mostrando, aleluia, maior capacidade do servo, aleluia, de trazer para o homem, aleluia, a esperança, aleluia, da vida eterna. É por isso que nós percebemos, aleluia, que aquela pessoa não valorizou tanto como deveria valorizar. E certamente ele deu muito pouca honra e certamente não será muito honrado. E certamente Jesus, aleluia, deveria, aleluia, ser adorado, aleluia. Jesus deveria, aleluia, ser exaltado por nós, aleluia. Diga glória ao Pai, diga glória ao Filho e diga glória ao Espírito Santo, aleluia. Talvez para muita gente não tem importância uma igreja com poucas pessoas, mas para Deus, aleluia, o irmão que está de Jesus, ou o Filho de Deus, depois que ele se torna Deus, ele se torna Pai, mas como Jesus, homem, se tornou também nossos irmãos. E declarou para nós, aleluia, que por causa de nós é a causa da sua existência, porque ele veio como cordeiro mudo para o matadouro, como de Isaías, capítulo 53, versículo 7, mas ele foi como um renovo de uma terra seca, que não havia formosura que nos agradasse, mas verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades, e pelas pisaduras fomos sarados, aleluia. Então por isso que ele continuou dizendo, se você está compreendendo, estou vendo passo a passo, porque você tem que entender como é profundo. Porque convinha aquele que por cuja causa, porque em todas as coisas existe, conduzindo muitos filhos à glória, o aperfeiçoasse, por meio do sofrimento, o autor da salvação deles, aleluia. Então Jesus foi o primeiro exemplo, aleluia, de quem ressuscitou o primogênito do Pai. Jesus foi o exemplo, aleluia, de um homem que estava no madeiro, e quando eles diziam, coitadinho, espancava, lançaram a espada no seu coração, aleluia, verteu água, mas ele gritou, Sabalati, Sabatini, ó Pai, entrega o meu espírito, aleluia, está consumado, aleluia. Você vê que Jesus, aleluia, o que estava na direita, na esquerda, não demorou muitos a perceber, e o outro dizia, aleluia, ó, se tu é mestre, se tu é Elias, nos salvas agora, se você é o que está dizendo, me salva agora. E um queria ser salvo para descer da cruz, para voltar a fazer as mesmas práticas, os mesmos crimes, os mesmos pecados. Mas o outro do outro lado, aleluia, entrou o poder da sensibilidade espiritual. E o homem ensanguentado com uma espinho, coroa de espinho na cabeça, ele viu alguém especial. E ele disse, entra, lembra de mim quando entrares no teu reino, aleluia. Ele viu a coroa de quem estava ali. Ele era o justo que diz Isaías, que ele diz, eis que naquele dia, aleluia, todos darão glória ao justo, aleluia. O justo Jesus, aleluia, o Filho de Deus, aleluia, um homem que pisou no meio da terra, somente para ser exemplo, para mostrar para nós o caminho, como se deve, aleluia, vencer o mal na terra, vencer o pecado, e como, aleluia, alcançarmos a vida eterna através dele. Eu sou o caminho, a verdade, a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim, aleluia. Eu sou a luz do mundo, e todos que me seguem não andará em trevas, mas terá a luz da vida, aleluia. Diga glória a Deus, aleluia. Então você está entendendo? Jesus no nosso meio, aleluia, não é qualquer um não, irmão. Jesus, aleluia, ele se tornou o Senhor da minha vida. Muitas vezes eu se torno chato por causa de Jesus, e seguindo o exemplo dele. Porque você segue o exemplo dele, você será luz para muita gente, mas para muitos serão pedra de tropeço. Para quem anda em treva, para quem não quer ouvir e não quer ver a luz, ele andará vagueando.
Porque certamente, aleluia, nós somos chamados, aleluia, para refletir Ele, aleluia, e dizer, um dia Ele entrou na minha vida, um dia, aleluia, Ele fez, aleluia, o que deveria ser feito, morreu, sofreu, aleluia, como nós vemos ali, mas Ele me mostrou, aleluia, o amor, aleluia, que ninguém fez por mim. Por isso, em Romanos, capítulo 5, 9, diz, se alguém morreria pelo justo, ninguém morreria por ninguém, amém? Mas Ele, aleluia, morreu pelo injusto e pelos aqueles também que estavam justos, aleluia. E Ele fez, aleluia, sem pensar, porque Ele queria salvar a todos. Mas e como Ele não pode salvar a todos, porque a salvação, aleluia, vem daqueles que atentam para isso, que se prostram, que se dobram, que se rendem, aleluia, que se relaciona com Ele, aleluia, e tem a vida dele dentro daquela pessoa. Porque se não tiver a vivificação de Deus, Romanos 8, o Espírito vivificará o nosso corpo mortal. Você vai ver que nós, aleluia, muitas vezes estamos tão longe de Deus, igreja. E muitas vezes a gente vê pregações e mais pregações. Pessoas que a gente pergunta, e fulano, não vem mais na igreja? Não, fulano só fica na internet agora, aleluia, põe um copinho d'água e não quer mais igreja nenhuma, não quer mais algo algum, não quer mais nada. Por quê? Conseguiu o que queria, ter uma casinha, ter alguma coisa, um emprego, ter um dinheirinho, aí fica ouvindo uma palavra que consola, fica isso, aquilo. Mas quando a verdade de Deus, ela vem, aleluia, em totalidade aquela pessoa não aceita. Ela aceita uma coisa ou outra. Ela não aceita toda a verdade. E por isso que nós devemos entender que tudo que Jesus é, aleluia, Ele é a verdade, aleluia, a sua palavra é a verdade. E tudo que está escrito na Bíblia, aleluia, devemos obedecer, devemos seguir, devemos honrar, aleluia, porque fazendo assim, aleluia, a gente está, aleluia, dando o valor que Deus quer que nós damos, aleluia. Não deixamos cair nem uma vírgula, nem um tio. Nada, ele disse, nem cairá um tio, nem uma vírgula. Passará os céus e a terra, mas minhas palavras não passarão. Então, por isso, nessa noite, é uma palavra de confronto para que você reflita, para que você caia nos pés dele e diga, o Senhor teve misericórdia, o Senhor veio na terra, o Senhor foi na cruz do Calvário, o Senhor teve entre os homens, o Senhor mostrou para cada um deles, aleluia, levanta e anda, aleluia, estão perdoados teus pecados, multiplica os pães, ele alimentou 5.000, depois alimentou tanto, mas ninguém entendeu, aleluia, que aquilo, aleluia, era o prazer de ver o seu povo saciado, mas que ele queria que eles entendessem os sinais que ele fazia. Por isso que em João capítulo 6, 26, ele disse que eles viriam atrás dele, não pela vida eterna, os sinais que ele fez, mas pelo pão que perece, aleluia. E muitas vezes a gente está tão necessitado de tantas coisas, mas não entendendo que a graça dele vai nos bastar, aleluia. Porque se nós tivermos Ele, e Ele relacionar conosco, aleluia, Ele será o nosso consolo, nosso ajudador. Ele nos dará, aleluia, todas as coisas, aleluia, porque todas as coisas são dEle, tudo está na mão dEle, todo o poder está com Ele, aleluia. Ele chama a existência como já quer, como se fosse, e Ele pode, aleluia, fazer, aleluia, nós, aleluia, ter o melhor desta terra. Foi isso que disse Isaías 1,18. Se quiseres me ouvires, mesmo se os seus pecados sejam como vermelho como escarlata, se tornarão branco como a lã, se quiseres me ouvires. Então por isso que nós vimos aqui, nós entendemos, aleluia, que Ele fez por mim, Ele fez com você, por mim, por nós, mas tem que haver um valor, tem que haver uma honra, tem que haver uma sinceridade, uma fidelidade da nossa parte, para que Ele permaneça em nós, e Ele diga, Pai, valeu a pena, aleluia, porque certamente a salvação entrou nesta casa, entrou neste lar, entrou nessa família, e nunca mais Ele deixou a salvação embora. Porque muitas vezes ele entra, mas muitas vezes ele entra para permanecer, para ficar. E nosso comportamento, a nossa atitude, a nossa falta, aleluia, de entrega total, poderá acontecer que nós não seremos salvos. Porque Ele não quer nós, aleluia, nem simplesmente, aleluia, pela metade.
Ele não fez lá uma coisa do Calvário e a morte, não pisou entre nós, aleluia, para nos abençoar, aleluia, para nos transmitir luz, para nos transmitir, mostrar a glória do Pai, para mostrar a vida eterna, para mostrar o grande amor que Ele tem, aleluia, para nós, aleluia, sermos tão negligentes, aleluia. Eu tenho orado pelas pessoas que muitas vezes deram as costas. E ora assim, depois que conseguiram casa, carro, tudo isso, aquilo, os bens que tiveram, a cura, essa igreja já não serve mais para ele, aqui não serve mais, o pastor não tem valor algum para eles, mas eu preguei a palavra do Senhor e disse, aleluia, Deus não se zomba, todo que o homem escarnecer, aleluia, ele vai comer, aleluia, porque ele conhece os fiéis. Ele conhece os verdadeiros adoradores. Ele conhece aqueles, aleluia, o qual ele pode falar palavras duras. Ele pode fazer uma cobrança, pode até nos provar. E nós não deixaremos, aleluia, de seguir por isso, aleluia. Porque certamente é isso que ele faz. Ele prova a nós. Depois de aceitarmos, depois de ver que nós queremos andar com Ele, que nós se tornamos, aleluia, agora seu seguidor, os seus filhos, aleluia, agora queremos aprender na sua escola, agora queremos ter um poder dele em nós, aleluia, queremos ter a sabedoria dele em nós, aleluia, a bondade dele em nós, aleluia, as coisas são totalmente diferentes. Por isso, continuando o versículo agora 12. Vamos ver o 11. Pois tanto que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso que ele não se envergonha de me chamar irmão, dizendo, meus irmãos, declararei o teu nome e cantarei louvores no meio da congregação. Aleluia. Você imagine ele não se envergonhar de nós. Não se envergonhar, aleluia, de estar no meio deles e dizer, eu vim por vocês mesmo. Mas eu quero, aleluia, que vocês me ouçam, que vocês, aleluia, andem, aleluia, nas minhas pisadas, que vocês aprendam comigo, que vocês tenham um novo nascimento, que vocês verão o Pai como Ele é, aleluia, e vocês verão, aleluia, a glória do Pai, porque quem vê a mim, aí ouve a mim, está ouvindo ao Pai, porque eu e o Pai são um só, aleluia. E vós também viveis em unidade. Hoje a igreja está vivendo cada um para si e Deus para todo. Eu sabia que esse obreiro, qualquer outras pessoas, na hora que viessem as mulheres, os passeios, viesse a sua vida financeira, e ele está ficando musculoso, ele está cheio de saúde, mas está ficando doente espiritualmente com Deus. Porque o amor dele, a vaidade dele, a forma dele achar que é forte, está deixando ele derrotado diante de Deus. Porque se ele fosse, aleluia, mais, aleluia, humilde perante a Deus e mais aquebrantado e conhecesse a sua fragilidade, as suas fraquezas, ele obteria o favor mais de Deus, aleluia. Porque todo homem que se acha capaz o suficiente, aleluia, e se acha, aleluia, que deve seguir o seu próprio caminho, e o que ele pensa, o que ele age, ele se afasta de Deus. Porque certamente Deus, aleluia, quer tomar o controle da nossa mente, do nosso coração, da nossa vida, e Ele quer ensinar o caminho, aleluia, da eternidade, do caminho o qual tem sofrimento, o caminho o qual tem uma preparação, mas depois Ele quer colocar uma coroa na nossa cabeça e dizer, entre para o gozo do Pai, que tem preparado desde a fundação do mundo. Então muitas vezes a gente pensa que Ele não vai ver a nossa lealdade. Porque ele mostrou graça, ele mostrou fidelidade, ele mostrou que ele era Deus. E quando eles tinham alguma dúvida, ele esclarecia. Ele chegou em Mateus 17, levar os 3 no lugar secreto e mostrar a glória do Pai. E ele resplandecia como o sol, e uma voz veio do céu e dizia, esse é meu filho amado, e que me compraz. Esse ele eu arrumo muito problema. E eu continuo pregando a verdade. Continuo ensinando a verdade. Por ensinar a verdade e dizer que você é um crente mentiroso, que você é um crente falso. Não vocês que estão aqui, que vocês são fiel. Mas, irmão, está cheio de gente que está dizendo que é e que não é.
E quando eu vou mais, eu também sou evangélico, a parte do Senhor, irmão, tá assim, você vai, não congrego mais, porque isso, aquilo e tal. Você está dando o seu dízimo certinho, fiel a ele. Não, tá, isso aqui. Então, irmão, então você não tem, aleluia, fidelidade nos seus dízimos, fidelidade ao seu Deus, fidelidade à casa e honra. Você não está tendo o princípio do horário de Deus. Provérbio 3:9, honra o Senhor com o primício da tua renda e muito encherá os teus celeiros, aleluia, e os teus lagares transbordarão. Princípio. Você acha que Jesus aceita? Dá a César o que é de César, mas dá a Deus o que é de Deus. Você acha que o sacrifício de louvor que você deveria dar como um culto racional a Ele, você está dando lá para os seus amigos na praia, passeando, jogando bola, todo tempo, não sabe nem o que significa Páscoa? Páscoa certamente não é nós que comemoramos, são os judeus. Nós comemoramos, aleluia, simplesmente agora a ceia do Senhor, que é a morte, a ressurreição, a vida que Ele deu em prol da nossa salvação, aleluia, e deixou bem claro fazer em memória de mim. Então não tem Páscoa, amém? Isso é para judeus, os judeus é que devem comemorar, como Jesus era judeu, ele fez a Páscoa e diz assim, eu quero estar com você, aleluia, antes, aleluia, que eu vou na cruz do Calvário, foi quando ele fez a Páscoa e ainda serviu a ceia, aleluia. Então Páscoa não é ceia, amém? É diferente, aleluia. A Páscoa era para lembrar, aleluia, a saída do Egito, com elas amargas que eles saíram, com muito sofrimento e apressado, aleluia, para lembrar do que Deus tirou, da onde Deus tirou eles. Essa é a Páscoa. Essa é a Páscoa do coelhinho. Aí no que vem lá, faz a propaganda da família Coelho. Amém? Não vou dizer que eu não fiquei com vontade de comer um chocolate daquele lá, amém? Fiquei, porque se olha, tal, 82, 85 e tal, aleluia. Deus pode me dar até um ovão gigante, aleluia. Mas como Deus sabe que eu não tenho controle, já tentei lutar contra aquele chocolate docinho de madrugada, aleluia. Onde foi a paçoquinha, falei, Senhor, e se tá lá, aleluia. Aí eu fiz suco de manga, de vez em quando paçoquinha, de vez em quando água, mais um pouquinho de manga, aleluia. Aí relaxou no outro dia, aleluia. Então, por isso, você veio na igreja e você entendeu alguma coisa até agora? A presença de Deus, aleluia, ela é mais importante do que tudo. É mais importante do que o pai, do que a mãe, do que o filho, do que qualquer coisa, aleluia. Porque Ele é o único Salvador, Ele é o único Senhor. Não é que você deve amar seu pai, deve amar sua mãe, amar os seus amigos. Não é isso que Jesus disse. Ele disse, aleluia, que Ele, aleluia, tem que ser o centro da nossa vontade. Por isso, continuando, aleluia, Ele deu para nós reconhecimento, aleluia. E agora Ele quer, aleluia, cantar junto com nós, adorar, aleluia, na congregação do justo. Que irmão que é esse que não adora junto? Que irmão que é esse que não está junto, não está unido, que não obedece, que não honra, aleluia, de Jesus? E nem também pode ser filho. Versículo 14. Visto que, pois, os filhos têm participação comum de carne e sangue, desse também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, saber o diabo, aleluia. E livrasse todos pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Não é? Então você vê a importância, aleluia, de não negligenciarmos, porque Ele no meio de nós, andando no nosso meio, na terra, junto com os discípulos, no meio do povo, aleluia, o Filho do Deus Altíssimo. Amém? Selado, marcado, aleluia, como o Cordeiro Pascual, aleluia, como o único Salvador e soberano. Aquele igual que o sangue, aleluia, lavaria nossa mente das obras mortas, Hebreus 9, versículo 14, o qual a Bíblia fala que em Colossenses 1,13, Ele nos transportou das trevas para a sua luz, para sermos filhos do seu amor, aleluia. E certamente, como Romanos diz, Ele pelo seu sangue nos trouxe e nos libertou, aleluia, e nos trouxe a paz, aleluia. Então você vê que Jesus é o centro de todas as coisas. E se nós perdemos a vida de Deus, e se nós perdemos, aleluia, aquilo que Jesus deve ser para nós, aleluia, é o único que venceu a morte. É o único que venceu o diabo. O único que fez, aleluia, que ninguém poderia fazer, aleluia. Desceu na terra
E disse: diabo, agora certamente eu vou morrer, depois eu vou ressuscitar, e depois eu vou pagar um alto preço. E por isso, quando ele ressuscitou, apareceu a todos e diz: todo o poder foi me dado nos céus e na terra. Aleluia. E de agora, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar a palavra. Apocalipse 1:5, você vai ver que João teve a visão na ilha de Pátio. Ele apareceu, aleluia, os seus olhos eram como chama de fogo, uma espada na boca. E ele disse: João, não chore mais, eis que aí está o Cordeiro, ele é o leão da tribo de Judá. Ele esteve morto, mas agora vive para o século do século, e ele tem a chave da vida e a chave da morte, aleluia. E se nós não tivermos fixo com Ele, firmado com Ele, a gente não terá, aleluia, a libertação e o livramento da morte, que é o diabo. Porque quando o diabo, aleluia, vem, aleluia, para matar, a morte para levar, ele não pode, porque você tem a vida de Deus, fiel a Deus, aleluia. E certamente tragado foi a morte pela vitória. Então, por isso que o engano pode ser terrível. De repente morre e não está com ele. Teve o tempo todo na igreja, mas nunca teve. Talvez ele dê uma oportunidade até no dia da sua morte para se arrepender e disse: Jesus, nunca fui fiel ao Senhor. Eu nunca fui digno, aleluia, de me render ao Senhor. Nunca reconheci o Senhor como o Senhor da minha vida. O Senhor era apenas como se fosse o Papai Noel para mim. Quando eu precisava do presentinho, aleluia, para minha festa, para ter uma vida melhor, aí eu ia até na tua casa. Eu ia lá, Jesus, não por aquilo que o Senhor é para mim, mas eu ia por aquilo que o Senhor proporcionava. Então a diferença está no que Ele é para você. Diga-se, a diferença está no que Ele é para você, o que Ele é para mim. Então a partir de hoje, gente, ano de 2025, quantos anos eu venho pregando, não importa se o seu pastor não sabe falar direito, mas uma coisa eu falo para você, eu estou falando, aleluia, de todo o meu coração, porque eu tenho amado a Deus, eu tenho muitas vezes vontade de dizer: Senhor, não aguento mais fazer a tua vontade, porque as pessoas, aleluia, te rejeitam, e as pessoas têm vivido, aleluia, de muitas vezes negando, aleluia, a verdade de Deus, e eles dizem o teu nome, mas Jesus disse para mim: haverá um tempo, aleluia, que eles subirão, aleluia, da sua presença para sempre, aleluia. Porque vai chegar um tempo, aleluia, que Jesus vai separar, aleluia, o trigo, aleluia, e vai separar, aleluia, a palha para ser queimada. E por isso nós temos que tomar cuidado. Eu não quero chegar naquela hora, aleluia, e ser reprovado. Então, por isso, continuando e encerrando, amém? Capítulo 3 agora. Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerais atentamente a vocação celestial. Considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus Cristo. Aleluia! Qual é fiel? Aquele que o constituiu como também era Moisés em toda a casa de Deus. Jesus, todavia, tem sido considerado digno, tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que estabeleceu. Então você vê que vai indo para a conclusão. Então agora Jesus, aleluia, se tornou sumo sacerdote. Jesus agora é aquele o qual deve ser confessado, aleluia, como Senhor. Um Deus que estava, aleluia, em Moisés. E um Deus, aleluia, que é maior do que Moisés, aleluia. Porque ele era o profeta maior do que Moisés que viria, o próprio Deus que estaria na terra. E vindo em nosso meio como homem, sendo Deus, aleluia. Não tomou usurpação ser Deus, mas ele se humilhou, ele ensinou, ele acolheu, ele mostrou toda a verdade e toda a justiça, aleluia. Até o último momento mostrou o seu propósito, desceu ressuscitado, foi lá aos discípulos no caminho de Emaús e disse para eles: nesse tadinho de coração, importava que Cristo ia na cruz para padecer, aleluia.
E certamente, então, agora, Moisés fiel à casa de Deus. Agora, quem estabeleceu a casa é Jesus. E Jesus veio, aleluia, com o único propósito de morar dentro de nós, habitar dentro de nós, aleluia. Porque ele faz casa dele. Por isso que tem que ser uma entrega total, uma vida total. Porque Deus vai morar em nós, irmão, aleluia. E se Deus mora, você tem vontade do céu. Você tem vontade de ser fiel, de ser leal a Ele. Por que temos crentes que parecem assim dedicados e outros não? Porque esses crentes ainda são carnais, amém, irmão? Eles estão vivendo, aleluia, na carne, naquela fé carnal, naquela vida carnal, não naquela vida qual Deus quer com ele, aleluia, cheio de Deus, amém, irmão? Então por isso eles ficam assim, amém, irmão? Como meninos agitados de um lado para o outro. E quando o tempo vai passando, uma hora vai passando, aleluia, e de repente eles negam o Cordeiro, negam a salvação, negam a vida eterna, aleluia, e afasta da presença de Deus para sempre. Aí cai no adultério, cai em um monte de coisa, aí vira isso, aquilo e tal, pois isso pode acontecer até comigo. Então por isso que ele disse, ele é fiel. E quem estabelece a casa é ele. Versículo agora 4. Pois toda casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. Aleluia? Quer dizer, quem manda é ele, é a palavra. E Moisés era fiel em toda a casa de Deus como servo, para testemunho das coisas que havia de ser anunciada. Então você vê que verdadeiramente ele transmitia, aleluia, aquilo que Deus queria, a glória de Deus. Moisés chegou, Deus chama ele, Moisés, vai no Egito, eu te colocarei por Deus. Deus chegou a Pedro e disse, Pedro, vai ao povo, porque eu vou te colocar também por Deus. Você poderia ser colocado por Deus lá na sua casa, na sua família, no seu trabalho. Agora, se você está vazia dele, se eu estiver vazio dele, não tem como isso. Amém? Porque ele não tem toda a plenitude, ele não tem toda a estatura. A gente ainda quer viver nossa vidinha, a gente quer dar nossos passeazinhos, como pessoa enganada, uma pessoa que não é crente verdadeiro, não adora a Deus em espírito e verdade. Como que ela consegue tirar nós de um culto na igreja? Um tempo tão perigoso agora, que é tal de chamado Páscoa, onde os feriados vão aumentando, as bebedeiras estão por aí, mais vaidade, mais frieza espiritual vai entrando na vida das pessoas. E a vida difícil, amém? As coisas caras, tudo aí mostrando para nós, a tirania tomando conta, o engano propagando na própria palavra de Deus, falsos profetas de monte, enganando na televisão, dá um like aí, dá um like aí, dá um like aí. Amém? Não sei se é like ou like. Dá like? Então você vê, irmão, você não pediu like para você nesta noite. Eu só pedi para você ter atenção à voz de Deus, porque Ele é seu Salvador, Ele é seu Senhor, e Ele pode todas as coisas. E Ele estabeleceu dessa forma. Ele trouxe Moisés foi testemunho verdadeiro, aleluia. E agora trouxe Cristo, cheio de Deus, que é maior do que Moisés, a quem estabeleceu todas as coisas, para que nós agora nunca mais ficássemos parados no tempo, no meio do caminho, aleluia, e não seguíssemos para frente até o fim. Porque não adianta nós começarmos a ter um pouquinho de Deus, conhecimento da palavra, algumas coisinhas. Um dia eu estive na igreja tal, na igreja B, igreja C. Certamente não é isso que a pessoa fala. Eu sou da igreja tal. Pergunta o dia do culto. Nunca vai. Pergunta o que está acontecendo na igreja. Pergunta se é dizimista fiel. Pergunta se é ofertante. Fala tudo a respeito da fidelidade ao seu Deus. E se ele começar... aí você já sabe que ele não é fiel ao seu Deus. Porque quem é fiel ao seu Deus, faça chuva, faça sol, está doendo. Ele é que nem Jó, Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Ele diz, aleluia, eu estou disposto até morrer por causa do nome dele. Eu não tenho minha vida preciosa, importa que Cristo seja glorificado em mim e eu cumpra meu ministério até o final. Então você está na igreja, você pode receber a cura se você diz, eu estou morrendo, eu não quero morrer essa noite. Eu quero viver, Senhor. E aí, sabe o que ele faz? Por causa da sua fidelidade e da minha, ele faz você viver. Aí fica a critério dele, que ele conhece amanhã. Assim foi com Ezequias. Ele disse, Senhor, eu quero morrer. Isaías falou que eu vou morrer. Aí ele orou para a parede, chorou, Isaías 38. E aí o profeta ouviu no caminho, Deus falou, volta lá e fala para ele, ouviu o seu choro, a sua oração, ele foi fiel a mim, eu acrescentarei 15 anos de vida, darei todos os inimigos na mão e todo o ouro a prata no seu reino.
Então você vê um Deus que pode, aleluia, fazer você voltar, aleluia, e estar e viver o tempo que for na terra, aleluia, porque certamente Ele tem os seus projetos por causa da nossa fidelidade, aleluia. Às vezes a gente está morrendo, a gente não vê que não tem um plano de saúde, eu estava orando, né? A Maria com umas dores na perna, então falou assim, eu não tenho plano de saúde, ó, deixa eu ter sido uma luta todo dia, não sei o que e tal. Ontem ele pediu para orar. Eu disse, eu não vou orar agora não, então. Já tinha orado antes, eu disse, vai no trabalho dela lá, vê se ela fica muito de pé, se ela está sendo escravizada, enganada, alguma coisa lá, choquei qualquer tipo de opressor, arranca essa enfermidade e põe saúde nela. E aí eu estava meio bravo com ela, porque quase não fico em casa, trabalho o tempo todo, E às vezes eu falo para ela, você não precisa tanto assim, amém? Fala mais com Jesus, adora mais Jesus, ganha umas almas para Jesus aí, aleluia. Aí que Jesus coloca os empresários, aleluia, e investe no seu ministério, aleluia. Porque Jesus, quando você está cheio de Jesus, você vem te vestir, amém, irmão? Quando Jesus veio gente vestir nele, as mulheres prima de Herodes lá, vieram e trouxeram ouro, trouxeram todos os seus bens com Maria Madalena, e elas seguiam Jesus e honravam o seu ministério. E se você prestar atenção, hoje ele é cheio de Deus, as bênçãos começam a correr atrás de você. Como o Deuteronômio 28, aleluia, eis que elas estarão nos teus celeiros, serão determinadas, os teus inimigos te darão as costas. O problema é que a gente esquece de encher de Deus e fica cheio e indo permanecer em nós, irmão. E todo dia é uma vida, aleluia, abundante para Ele, é um tempo para Ele. Fazendo assim, aleluia, você recebe, aleluia, a plenitude de Deus, a graça de Deus, aleluia, o valor, e aí vem todas as bênçãos te acompanhando. Buscar, diga assim, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Foi isso que ele fala agora para nós encerrar. No 5, Moisés era fiel em toda a casa de Deus, tá vendo? E como servo para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Quer dizer, o futuro, Deus já tinha colocado ele, aleluia, como responsável de representação de Deus. Cristo, porém, como filho, a sua casa, o qual somos nós, tá vendo? Onde Deus quer estar dentro de nós. E ele, aleluia, Cristo, porém, como filho, a sua casa, a casa a qual somos nós. Diga se, guardarmos firme até o fim a ousadia da exultação da esperança. Grave esse versículo aí. Então você vê que não é todo mundo que vai até o final. Você vê que Jesus, aleluia, agora é casa dele, sou eu, casa tem que ser você. Agora, se você guardasse a confissão firme, o testemunho de Jesus, então dizer, mas você vai hoje, tem o carnaval, aí tem isso aqui, tem festa, por todo lado, mas você está na casa dele. A Bíblia diz em Apocalipse, quem são esses que estão vestidos de branco? E ele disse, são esses que servem a Deus dia e noite no seu santuário. E você vê que eles andarão de mão dada com ele e serão cobertos com linho fino de justiça. Então aí onde muitas pessoas estão levando Jesus não muito a sério e de repente ele só vai até no meio do caminho. Um dia ele foi, mas agora ele não é mais. Você encontrou alguém essa semana que disse que ele não vai mais na igreja, que estava indo? Talvez você no seu trabalho, você vê tanta gente chegar lá, né? Eu ia, mas não vou mais, por isso aqui tem um monte de motivo. Mas se você havia mais motivo para sair, para não estar, para não permanecer, aleluia, você não guardou firme a sua profissão, você não guardou firme a sua fé, você não guardou firme a sua fidelidade, então você não vai ver, aleluia, o que ele prometeu na eternidade para nós. É só quem vai até o fim fiel. Não é aquele crente que começou a viagem, a aprendizagem, aí depois como Jesus começou a preparar ele para habitar, para fazer uma estrutura, como diz em Efésios, que nós somos estrutura difícil de Deus, para Deus morar no Espírito. Efésios capítulo 2, no 5 versículos, você vê isso. Então hoje ele está falando com você, está falando comigo, aleluia. E se nós, aleluia, fomos bobinhos e fomos negligentes e trocarmos Jesus, aleluia, por qualquer coisa, por um tempinho, alguma coisa, nós vamos perder a nossa salvação. E vamos ser reprovados por ele, porque está escrito, ó. Vamos ler de novo? Ó. Cristo, porém, como filho, em sua casa, o qual somos nós.
se guardarmos firme até o fim, a ousadia da exultação da esperança. Assim como, pois, diz o Espírito Santo, se hoje ouvir a sua voz, não endureçai vosso coração, como foi na provação do dia da tentação do deserto. Amém? E nós paramos por aí. Então você viu que não é aquele que começa e para, não é aquele que só diz, é aquele que vive a vida de Deus. Não é? E quem vive a vida de Deus e quem continua até o final, esse certamente está, a exultação da esperança, está olhando para cima, porque a Bíblia diz que pela esperança sois salvos. Amém? Como que vamos esperar aquilo que não cremos? E como vamos, aleluia, aguardar, aleluia, se nós não vivemos, aleluia, cheio, aleluia, de visões celestiais, de poder de Deus na nossa vida? A terra e as coisas que estão no mundo, ou as coisas que vão vir no mundo, vão nos abafar. A gente vai olhar mais para a multidão, olhar para as coisas, do que para o próprio palavra de Deus, para as próprias vontades de Deus, porque não quisemos realizar aqui na terra. E ele não viu fidelidade, ele não viu compromisso, nós não cumprimos o que ele colocou como igreja para sermos representantes. Em Efésios 2:20 fala que eis que nós somos igreja, e nós temos que ser vistos por entre principado, potestade e dominadores deste mundo. Todos têm que conhecer, a multiforme graça de Deus em nós. Amém? Todo mundo sabe que eu sou crente, além do lugar que eu vou, sabe que eu sou pastor. Olha, até falar, não gostei porque ele prega demais, pega foguetinha, com caça, tá, isso aqui e tal. Tem umas que ficam se luxando também, ora bastante, vou ali, amanhã fica tal. E esse dia eu tive um discernimento, falei, não, essa mãe fica com demônio. É demônio, gente, é demônio. Aí caiu a ficha do demônio. Toda vez que ela vai ficar pressionada para ir embora. Aí esses dias, eu sou todo, não é que eu sou espírita. Eu não sou dessa religião sua. Aí eu falei para ela, então você precisa conhecer Jesus, aleluia, urgentemente, aleluia, porque não tem salvador além dele. Aleluia. E se a senhora não quer a palavra dele, não ouvir a palavra dele, a senhora está perdendo, aleluia, negligenciando a salvação, amém? Porque ele veio, morreu, teve nosso meio, se apresentou como filho de Deus, mostrou o Pai, mostrou o céu, fez sinais, aleluia, curou, perdoou, restaurou um monte de gente, aleluia, e disse, eu fiz isso por vocês, agora eu quero que vocês sejam meus servos, sejam a minha igreja, vou habitar dentro de vocês vão até o final, não desiste, nunca endureça, aleluia, como ele diz aqui, e fica exultando na esperança, não é? Amém, igreja? Então vamos ficar de pé, vamos louvar o Senhor por gentileza. Amém? Não por gentileza louvar a Deus, mas por gentileza ligar o som, né? Porque, irmão, fala para mim, depois que você ouviu, se você entendeu, tem alguém pedir para você dar glória a Deus? Já pensou que honra você está aqui hoje na casa de Deus? Pastor, mas estou sozinho, estou com problema, isso aqui. Fala com ele essa noite. Fala, Senhor, o Senhor é um Deus poderoso, um Deus cheio de graça, de misericórdia. Essa aqui eu não sei se está acendendo, né? Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Mas Deus ainda vai colocar mais pessoas mais próximas. Aí eu daqui, né? Porque às vezes eu preciso de pessoas mais próximas, às vezes não tem. Mas vamos louvar ao Senhor só pelo som. Coloca a sonho de Deus, aleluia. Oh, glória de Deus. Ela apaga, né? Não sei se ela vai acender agora. Que dia o irmão tinha mexido com ela ali, diga a glória a Deus. Você vê, uma coisa tão séria dessa que eu preguei, ninguém quer ouvir, amém? Até uma que eu vi, ó, você vai ter isso, vai ter aquilo, ele vai resolver o seu problema. Assim deve verdadeiramente você ver, e tudo que você falar com ele, ele será o teu amigo. Jesus diz, aquele que faz o que eu mando e me obedece, eu não chamarei de servo, mas chamarei de amigo. Você tem amigo com Jesus, irmão. Jesus, ele não deixa quando você vai para a fornalha de fogo, aleluia. Sei que tem ciúme da minha adoração. Não há outro além de ti, ocupando o teu lugar no meu coração. Fez aliança contigo. Eu descobri isso quando Jesus vê amor, fidelidade. E você está aqui de perseverar, aleluia. Aleluia, você está amolecendo para ele, aleluia. Você verá as bênçãos dele. Fogo não consome
e ninguém pode quebrar. Esse é meu coração, o que eu morria. Pode provar minha fidelidade a ti. Ainda que tu me peças a te entregar a minha vida, é o maior tesouro, por ti eu darei. Abro mão dos meus sonhos, que a vida me deu. Digo sim pro teu reino e não pro meu eu. Escolhi sonhar o sonho, escolhi sonhar os sonhos de Deus. Aleluia. Sei que tem ciúme. Você imagina, Jesus tem ciúme. Minha adoração. Um dia eu pensei, ninguém anda comigo, porque talvez eu sou chato, mas Deus não tinha ciúme, Ele não queria que eu andava com qualquer um, aleluia. Sabe aqueles crentes que não é crente, aleluia? Teve uma vez eu subi um caminho com ele, chegou lá e disse: a minha mão direita convertida, mas a minha esquerda não é, eu te meto a mão na cara, aleluia. Fiz aliança contigo. Como você chama para trabalhar, para fazer a obra, evangelizar? Eu não tenho tempo, não dá. Eu tenho dito, quem não quiser, aleluia, vai seguir o seu caminho, mas eu já tenho, aleluia, o caminho que é Cristo, aleluia. Ele disse: eu vou fiel, eu vou ter esperança, aleluia. E ninguém pode se ele aparecer, eu subo, aleluia. Eu estou esperando, aleluia. Aleluia, diz que nós temos que viver como se fosse vulcão, aleluia. Na fidelidade a ti, ainda que tu me peças a te entregar, ele pede, você entrega. É o maior tesouro, por ti eu darei. Abro mão dos meus sonhos, que a vida, entendeu? Você tem que abrir mão, aleluia. O sonho dele é mais alto do que o nosso, os pensamentos é mais alto. Ele já preparou para nós a morada eterna, aleluia. E ele diz que aqui na terra ele vai acrescentando dia após dia o que nós temos necessidade, aleluia. Ele diz: nunca se viu um justo desamparado da descendência mendigar ao pão. O Senhor é minha vassoura e nada me saltará. Quando você tem Ele como Senhor, você está como ovelha dele, aleluia. Oh, Espírito Santo, aleluia. Sonhar o sonho, escolher sonhar o sonho de Deus. Aleluia, faz um projeto hoje, aleluia. Aleluia, fala: Deus, eu entendi que o Senhor fez tudo por mim, aleluia, e eu não me rendi ao Senhor ainda, aleluia. O Senhor já declarou na congregação, aleluia, que quer que eu siga, que eu dê testemunho, que eu vive na tua presença, aleluia, que eu te represente na terra, que eu seja a tua igreja, aleluia. O Senhor quer estar dentro de mim, aleluia, e o Senhor não quer que eu seja com o coração duro, aleluia. O Senhor quer que eu aceite quando o Senhor fala, mas porque o endurecimento, ó Deus, vai me afastar, vai levar a condenação, eu vou perder aquilo que é mais importante. Então dá sensibilidade nessa noite, em que eu ouça a tua voz, ouça a tua palavra, e nessa noite liga todo mal, toda força de treva, Deus, coisa da minha carne que quer me enganar, caia por terra agora. Diga: Jesus, Jesus, Jesus. Senhor, o Senhor desceu na terra, o Senhor cumpriu o que o Senhor prometeu, o Senhor subiu a destra do Pai, intercede por nós. Jesus, nesta noite eu quero te adorar, me dê um cântico novo, eu quero ser mais cheio, eu quero viver mais para ti. E se alguém está querendo tirar da tua presença, Senhor, queima agora, derrota agora, diga: demônios, em nome de Jesus, nesta noite, o que ele fez por mim eu não vou negar, o que ele fez por mim, aleluia, eu não posso, aleluia, negligenciar, eu tenho que acreditar, aleluia, eu tenho que viver essas coisas
coisa. E por isso, diga todo mal, em nome de Jesus. Diga agora toda doença, sai agora da presença dele. Diga, fuja agora, tristeza, angústia, miséria, fuja agora. Meu filho, Deus vivo, ele veio para morar em mim, ele me amou primeiro, eu estou levantando a mão para ele é o Senhor da minha vida, ele tem tudo o que eu preciso, ele vai onde eu não posso ir, ele ressuscita, ele cura, aleluia, e ele abre porta onde não tem, e é nesta noite que eu declaro a minha vitória, na minha casa, no meu trabalho, Deus, aleluia, ensina-me a fazer a tua vontade, porque certamente, aleluia, eu terei todas as coisas de ti, quando eu dar tudo de mim para ti, ó Pai. Então o Senhor abençoará meu casamento, a minha vida financeira, a minha saúde, o meu ministério, e eu serei uma bênção, vai cair no teu reino, e serei chamado sacerdote do Senhor, carvalho de justiça, plantado na casa do Senhor. E quem crê, diga amém, Jesus, e diga graças a Deus, que a consolação do Deus Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a comunhão do Espírito Santo, seja com todos, vão em paz, e que Deus abençoe em nome de Jesus. E está encerrado.